Projeto Aprender Mais, disciplina de matemática, mediador Valentim. Tema de hoje, múltiplos e divisores. Aula 1. No Fundamental 1, aprendemos a contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 9 em 9 e assim sucessivamente. Também tivemos que aprender a famigerada tabuada, mas nesse momento já estávamos estudando os múltiplos e divisores. Ou seja, quando a gente fazia um incremento de mais 1, incremento de mais 2, ou seja, contar de 1 em 1, contar de 2 em 2, a gente já estava gerando os múltiplos. Quando a gente estudava as tabuadas, o resultado da tabuada eram os múltiplos dos respectivos números. Por exemplo, a tabuada de 2, o resultado da tabuada de 2 eram os múltiplos de 2. Tranquilo? Essa é a ideia. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e assim sucessivamente. Contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e assim sucessivamente. Contar de 9 em 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 e assim sucessivamente. Tranquilo? Os números apresentados são respectivamente os múltiplos de 2, 3 e 9. Tranquilo? Vamos em frente. O resultado das tabuadas são os respectivos múltiplos dos fatores envolvidos. Aqui é só para exemplificar que a gente já tinha visto essa ideia, só que a gente não tinha como a ideia de como fossem múltiplos, né? Por exemplo, na tabuada de 2, na tabuada padrão, se eu pegar a tabuada de 2, são os mesmos resultados, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Se a gente pegar na tabuada pitagórica, ali mais ou menos na coluna onde tem um 2 verde, você pegar a linha onde está o 2 verde, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. São exatamente os mesmos números. Então, múltiplos, resultado das tabuadas e os incrementos, né, que contar de 2 em 2, de 3 em 3, são os múltiplos, são as mesmas coisas. Resumindo, dado um certo número, seus múltiplos são os resultados da multiplicação desse número pelos números naturais não nulos em ordem crescente. Ou seja, eu pego um número, multiplico por 1, depois por 2, depois por 3 e assim a gente vai tendo os múltiplos desses números. Exemplificando, identifique os 5 primeiros múltiplos de 2. Já fizemos isso trocentas vezes nessa aula, mas vamos fazer de novo. Então, 2, 4, 6, 8 e 10, ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Analogamente, vamos identificar os múltiplos de 10. 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 30, 40, 10 vezes 5, 50. Agora vamos identificar os múltiplos de 15. 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, 15 vezes 4, 60, 15 vezes 5, 75 e assim sucessivamente. Colocamos só esses porque lá no enunciado a gente disse que a gente identificar só os 5 primeiros múltiplos. Múltiplos comuns. O que vem a ser múltiplos comuns? Ao identificarmos múltiplos de 2 ou mais números simultaneamente, percebemos que existem alguns resultados que aparecem nas respectivas multiplicações, ou seja, tanto está numa multiplicação como está na outra. Esses resultados iguais são identificados como múltiplos comuns entre os números envolvidos. Vamos a alguns exemplos. Múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vamos usar os mesmos exemplos que a gente usou anteriormente para facilitar a compreensão. Então, nós temos os múltiplos de 3, que nós já conhecemos, e temos os múltiplos de 9, que nós já conhecemos. Agora, nós vamos identificar os múltiplos comuns entre 2 e 3, ou seja, que está repetido, tanto tem na linha do 2 como tem na linha do 3. Nesse caso, eu tenho o 6, que está repetido, tenho o 12 e tenho o 18. Lógico que se a gente continuasse as contagens, apareceria mais, mas aí só até o 20 aí, tá bom? Então, nós temos aí 3 múltiplos comuns, 6, 12 e 18. Agora, se eu quiser saber de 2 e 9, de 2 e 9 eu tenho quantos múltiplos comuns? Vamos ver. Do 2 e do 9.
tenho somente o 18. Nesse caso, nessa contagem, somente o 18. O próximo múltiplo de 2 e 9, comum de 2 e 9, seria o 36. Agora, se eu tiver um múltiplo comum de 3 e 9, vamos ver. 3 e 9. O 9, o 18 e o 27. Então, de 3 e 9 eu tenho 3 múltiplos comuns. Agora, se eu quiser saber os múltiplos comuns entre 2, 3 e 9 ao mesmo tempo, qual o número que está nos 3? Nesse caso aqui, nós só temos um, que é o 18. Tranquilo? Uma observação interessante aqui. O 18 é múltiplo comum entre 2, 3 e 9 e também é o menor múltiplo comum entre eles, o que a gente vai chamar posteriormente de MMC. Menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Tranquilo? Agora vamos trabalhar um pouco sobre divisores. Quando o número divide um outro e o resto da divisão é zero, dizemos que esse número é divisor do outro. Então vamos lá. Digamos que eu tenho o número 16. Eu quero saber se o 8 é divisor de 16. Então vamos lá. O que eu tenho que saber é que o resto, para certificar isso aqui, o resto dessa divisão tem que dar zero. Então vamos lá. 2 vezes 8 igual a 16. 16 menos 16 igual a 0. Então aqui comprova que o 8 é divisor de 16, porque o resto dessa divisão deu igual a 0. Vamos ver outros divisores de 16. Então já sabe que o 8 é um dos divisores de 16. Mas quais são os outros? O 1, o 2, o 4, o próprio 8 e o 16. Qualquer um desses divisores, a divisão vai dar 0. Outros exemplos. Quais são os divisores de 15? 2 é o dos divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores de 25. 1, 5 e 25. Agora vamos aqui a um detalhe especial. Os divisores comuns entre 15, 20 e 25. No slide passado a gente viu os múltiplos comuns. Ou seja, os múltiplos comuns de 2, 3 e 9. Aqui eu quero saber quais são os divisores comuns de 15, 20 e 25. Vamos lá. O primeiro múltiplo comum é o primeiro divisor comum é o 1. O primeiro divisor comum é o 1. O próximo divisor comum, o 5. Temos outro? Não, não temos mais outro. Então, os divisores comuns de 15, 20 e 25 é 1 e 5. Qual o maior divisor comum entre 15, 20 e 25? Como a gente só tem dois, o maior é o 5, lógico, né? Então, 5. Então, o maior divisor comum de 15, 20 e 25 é o número 5. Posteriormente, na próxima aula, a gente vai estudar o MDC, que é o máximo divisor comum. A gente vai estudar na próxima aula mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e máximo divisor comum, que é o MDC. Tranquilo? Mas esse é um assunto para a próxima aula. Aqui é só para a gente já ter uma ideia do que vem por aí. Números compostos e números primos. O que vem a ser isso? Dizemos que um número é composto quando ele possui mais de 2 divisores. Então a gente já viu anteriormente, a gente viu o número de divisores. Por acaso, vamos voltar aqui, vamos só mostrar, por exemplo, o número 15 tem 4 divisores. O número 20 tem 6 divisores. O número 25 tem 3 divisores. O 25 tem 3 divisores. Então, números compostos são esses números aí, porque eles possuem mais de 2 divisores. Então, vamos lá. Eles possuem quando? 1, 3, 5 e 15. O 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. O número 25 possui 1, 5 e 25. Tranquilo? Então, eles possuem mais de 2 divisores, então eles são ditos números compostos. Dizemos que um número é primo quando ele possui apenas 2 divisores, então, obrigatoriamente, o primo tem que ter somente 2 divisores. Então, vamos lá, os exemplos. O número 5, quantos divisores tem o 5? Somente o 1 e o 5. O número 11, quantos divisores tem? Somente o 1 e o 11. O número 29, somente 1 e 29. A gente diz assim que os números primos são divisíveis apenas por ele mesmo
e pela unidade, ou seja, por 1 e por ele mesmo. No caso do 5, 1 e 5. Do 11, 1 e 11. No caso do 29, 1 e 29. Um detalhe interessante é que todos os números primos, com exceção de 1, é ímpar. Então, todo número primo, a gente pode considerar que seja ímpar, com exceção de um único número primo que não é ímpar. Tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, aqui eu tenho um resumo dos números primos e compostos de 1 a 100. Os números em preto são os números compostos e os números em verde são os números primos. Tá? O detalhe aqui é que a gente tem que aprender que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, esses a gente tem que saber decorado que eles são números primos, porque eles vão aparecer em muitas das operações do sexto ano em diante. Então a gente vai precisar muito da ideia de números primos, e esses números a gente tem que saber decorado, que no caso o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19. Todos os outros a gente vai precisar, mas esses a gente vai precisar bastante. O detalhe aqui é que o número 2 é o único número primo par. O número 2 é o único primo par. Todos os outros números primos, com exceção do 2, são ímpares. Tá bom? Agora nós vamos ter uma ideia de uma coisa chamada decomposição em fatores primos. Por isso que a gente estudou os primos, para que a gente chegasse a esse detalhe aqui. Decomposições de fatores primos. Então, decompor em fatores primos é dividir um determinado número por números primos em ordem crescente até que o quociente seja 1 e o resto seja 0. Ou seja, eu vou dar 1 vezes o número lá e vai dar 0 no resto lá. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos aqui o exemplo. Decompor em fatores primos o número 144. A gente coloca uma barra vertical e vamos pela ordem dos números primos. Qual é o primeiro número primo da lista? O primeiro número primo é o 2. Nesse caso, o 2 cabe aqui porque 144 é um número par. Então, o 2 fica bem aí. Então, 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 continua um número par, então continua o mesmo número primo. 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9. Observe que o 9 já não é mais um número par. Nesse caso aqui, o 9 é divisível por 3. Então, o próximo número primo é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Alguns de vocês já devem ter visto identificar o múltiplo comum através dessa operação aqui. Nesse caso aqui, nós não estamos procurando nem MMC nem MDC. Isso é o assunto da próxima aula. O que a gente está aprendendo aqui é a lógica da decomposição em fatores primos, somente. Então, é só isso aí mesmo. Então, número 75. Qual é o número primo, o primeiro número primo que a gente pode dividir o 75? Lógico que aqui o 5 seria o número ideal, mas a gente vai ver na próxima aula também os critérios de divisibilidade. Então, o número 75 somado 7 mais 5 dá 12. 12 é um número divisível por 3. Se 12 é divisível por 3, então 75 também é. Então, 75 dividido por 3 dá 25. Tranquilo? 25 é divisível por 5, que é o próximo número primo. 25 dividido por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Essa é a decomposição de 75. 3, 5, 5. Agora eu tenho 49. 49 é divisível por qual número? Primo, pelo 7. Então, 7. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Tranquilo? Se eu fosse ler aqui, digamos assim, ver os números primos e identificá-los para a gente ter, seria 2 no primeiro, 140 seria 2 elevado à quarta, e vezes 3 elevado ao quadrado. No 75, 3 vezes 5 ao quadrado. E no 49, 7 ao quadrado. Não se preocupe com esses detalhes, a gente vai trabalhar tudo isso depois. Só quero mostrar aqui como a gente faz a decomposição de fatores primos e mais ou menos a ideia de como a gente vai ler esses números posteriormente. Tranquilo? Então vamos ver agora o que a gente vai trabalhar na próxima aula. O que estudaremos na próxima aula? Critérios de divisibilidade,
decomposição de fatores primos. Vamos rever decomposição de fatores primos, né? Vamos a passar desses detalhes simples que a gente fez nessa aula e vamos acrescentar mais algumas coisas, decomposição de fatores primos. Vamos relacionar a decomposição de fatores primos na identificação do menor múltiplo comum, ou MMC, e vamos relacionar a decomposição de fatores primos com o MDC para encontrar o máximo divisor comum. E essas foram as dicas de hoje. Valeu!